muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, no ar pela sua TV Arapuã. Toda segunda-feira você acompanhando aqui as entrevistas e os debates que interessam a você. Olha só, tem um cara, tem um nome que tá virando de cabeça para baixo a maior eleição do Brasil para prefeito na capital São Paulo. Tem chamado a atenção da mídia nacional como um todo e tem chamado a atenção, inclusive, do eleitorado brasileiro, apesar de ser uma eleição municipal da maior cidade do país, em São Paulo. Claro que eu estou falando, você já sabe o nome aí, Pablo Marçal, né? Amado por uns, odiado por outros. Hoje no programa eu consegui reunir um historiador, um cientista político e um consultor de marketing para a gente tentar entender os efeitos aí desse fenômeno chamado Pablo Marçal. Ele é só um balão de ensaio, fruto da bolha das redes sociais, ou ele de fato tem condições de um dia sentar na principal cadeira do Palácio do Planalto? Vamos tentar descobrir isso hoje aqui no Frente a Frente, que começa a partir de agora. Começar então cumprimentando meus convidados, meu seleto trio aí, grupo de hoje, professor Gonzaga Júnior, cientista político. Obrigado mais uma vez, estamos mais juntos em mais uma, né, professor? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Luiz. Sempre uma grande satisfação estar aqui e hoje dividindo aqui com essa bancada no Frente a Frente, sempre uma grande satisfação. Bom demais. Estreando aqui no Frente a Frente nesse debate, ele que é uma figura que chama atenção, inclusive, eu estou falando do consultor de marketing, o CEO, chama CEO, o dono da Escola de Marketing Político, Eleja-se. Estou falando de Emerson Saraiva, que está aqui conosco. É um prazer tê-lo pela primeira vez aqui no Frente a Frente, viu? Boa noite, Luiz. Boa noite para os telespectadores da TV Arapuã, para a equipe técnica que está aqui. Muito bom estar aqui com você. Espero que seja a primeira de várias. Bom demais. Emerson que já fez várias campanhas pelo Brasil afora. Enfim, vai também ajudar a gente a entender um pouco esse fenômeno. E também já conosco aqui, já faz parte desse time aí recorrente, professor historiador Flávio Lúcio. Obrigado, professor, pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, público, telespectador da TV Arapuã. É um prazer estar aqui de volta. É um tema que eu acho que vai render um bom debate. Está chamando a atenção, né? Olha, Pablo Marçal é um empresário milionário, né? Que foi coach aí de desenvolvimento, inclusive humano e de carreiras. Ele que já é um influenciador digital e aí já se arriscou, já teve seu nome se arriscando aí por, enfim, diversas eleições, primeiro para a presidência do Brasil em 2022, depois para deputado federal, na mesma eleição, teve ali o registro indeferido, vive ali as forras com a justiça eleitoral, sobretudo, e nessa eleição em São Paulo ele tem transformado e bagunçado toda a eleição lá em São Paulo, fazendo inclusive com que candidatos, até em comum acordo, deixassem de participar de debates em função da presença dele e também decisões judiciais pedindo para derrubar aí as páginas dele. Bom, isso é um perfil breve, rápido do Pablo Marçal. Mas para a gente começar, tem vários temas aí dentro desse debate, mas eu queria começar ouvindo vocês sobre cada um pensa, como é que você define, em linhas gerais, a gente vai para temas específicos, mas em linhas gerais, como é que vocês definem para vocês Pablo Marçal, professor Gonzaga? Comentava agora há pouco, né, Luiz, que acho que, assim, se for para fazer uma definição, vamos começar sem muita ciência, já que o próprio é um pouco da bagunça, da corrente. Então, é um Bolsonaro de sapatênis, né? Bolsonaro de sapatênis. Você já tá logo certo. Um Bolsonaro de sapatênis com o iPhone na mão, né? Então, Eu ia fazer essa pergunta se vocês já acham que ele é o espelho de Bolsonaro, você já está dizendo. Claro. Porque ele avança muito bem, que aí é uma coisa que é importante lembrar, a gente não pode. Até porque a gente está falando aqui de uma disputa política importante da principal cidade mais importante do país, que é São Paulo. E aí a gente não pode deixar isso como uma leitura meramente vulgar. De fato, assim, o lamento é que o debate ele é deixado de lado nesse sentido, né? Existe a importância política até por uma certa preocupação, porque você tem uma cidade da complexidade que é São Paulo. E uma pessoa que está pautando ali, tirando inclusive o atual prefeito, né, colocando ali num segundo colocado, já no início da campanha,
para uma pessoa que não tem a responsabilidade de fazer o debate diante do tanto que é complexa aquela cidade, obviamente causa uma certa preocupação, porque é uma pessoa que está chamando atenção, que está ganhando um eleitorado, né, e que, obviamente, tem muito ainda a se debater. Agora, só para finalizar, a gente está falando de São Paulo, uma cidade que tem vários humores também, né? Uma cidade que a complexidade dela, inclusive eleitoral, já elegeu de Marta Suplicy a Dória, a Haddad. Então é muito possível também, ter uma eleição de um possível Pablo Marçal, mas é possível também que ele caia aí, digamos, numa armadilha que ele próprio cria também, né? Então é bem imprevisível. Mas se você assemelha ele a Bolsonaro, São Paulo, de certa forma, fica aí, não é que é irrelevante, mas assim, Bolsonaro conseguiu atrair para o Brasil inteiro, né? Não só em São Paulo. Sim, claro, mas eu acho que, inclusive, Luiz, o reflexo da campanha dele não é mais São Paulo, né? Ele trouxe uma coisa ali, como é que eu posso dizer, de uma certa indisciplina no debate, que o que é que ele gera? O que é que ele quer? Engajamento. É a ideia de rede social mesmo. Então, o que ele está tentando fazer é engajar nas redes, né? Tomando atitudes, formas, chacota, né? Hoje, recentemente, acho que não sei se foi hoje, né? Ele levou um pó branco para soprar na cara de um eleitor de Boulos, possivelmente, né? Então, ou seja, é gerar conteúdo, inclusive quebrando regra do debate, porque no último debate que teve, salvo engano, na Band, né? Ou foi na Folha de São Paulo, ele levou lá, não podia a equipe estar com o celular gravando e a sua equipe estava gravando para gerar conteúdo. Então, assim, o debate sobre a cidade fica em segundo plano. O primeiro plano para esse momento é gerar conteúdo. Emerson, como é que você define Pablo Marçal aí? Como marca, a gente pode entender que Pablo Marçal ele é um insurgente. A gente tem, nesse campo do branding de marcas, a gente entende que você tem as marcas tradicionais, você tem as marcas disruptivas. Então, o que é uma marca disruptiva? O que é uma empresa disruptiva? Por exemplo, a Netflix é uma empresa disruptiva. Ela é uma locadora de vídeos, só que ela é online. E você tem as insurgentes. Um exemplo de insurgente seria o Airbnb, que é a maior cadeia de hotéis do mundo e não tem um quarto, né? Então, eles fizeram um movimento ali que meio que mexeu muito com os hotéis do mundo e tudo. Então, Pablo Marçal, ele é aquele cara que ele vê a política hoje, ele entende o que a política pode ser, ele vê que a política não está vendo o que ele está vendo e ele entra no jogo jogando outro jogo. Então é como se você tivesse, por exemplo, um jogo de futebol e de repente entrasse um cara ali jogando basquete. E aí ele pode não tem como não chamar a atenção. Aí ele vai ter vantagem, por exemplo, que ele pode pegar a bola com a mão, ele pode fazer um monte de coisa. Mesmo para além das regras. Isso, exatamente. Ele joga a regra dele. Obviamente que ele joga na brecha, né? Então ele olha e diz, ninguém está vendo isso, eu posso fazer isso, ninguém está vendo isso. E o grande campo de batalha dele é a rede social, que do ponto de vista do mercado brasileiro político, é uma terra de ninguém ainda. A gente tem algumas regras, a justiça é meio que o cachorro correndo atrás do rabo com as regras que cria, mas a gente que trabalha com isso, com marketing digital, a gente consegue ver um monte de brecha. Eu conheço vários profissionais de marketing digital que não atuam na política e eles declaram abertamente, eu não entro na política porque o jogo ficaria muito desigual se eu fosse fazer uma campanha de alguém, porque é outra categoria de jogo. Agora pronto, você tocou num ponto interessante, porque eu já queria lhe provocar e perguntar o seguinte, esse método de chamar atenção, ele tem um primeiro passo, ou seja, chamar atenção, você faz um movimento para além da linha, né, da normalidade e chama atenção. Aí eu pergunto, esse método, ele é certo ou errado? Até onde ele vai? Ele é certo para o começo, mas ele é um castelo de cartas, ou seja, ele não tem fim? Ou seja, o fim dele já é um fim previsto, Brás Company, ou seja, vai quebrar lá na frente, ou não? Ou, na verdade, se você começa a chamar a atenção, você modula essa chamada de atenção, você não vai ficar sempre lá no teto, você baixa um pouquinho e ele consegue. Só para você explicar um pouco essa história. Chamar a atenção até quando? É uma grande chamada de atenção ou volta aí? Porque Pablo, ele diz isso, né? Ele faz, estou fazendo isso para chamar a atenção. Isso. Na verdade, o grande jogo, o jogo que ele está jogando, e é esse jogo que os políticos não viram, é que o jogo da eleição, ele não é mais o jogo do voto. O político que tiver hoje, em qualquer cidade do Brasil, candidato a prefeito ou a vereador, que estiver entendendo que a eleição é uma disputa por voto, ele está equivocado.
Porque vamos imaginar que eu fosse candidato. Eu sou candidato a prefeito de João Pessoa. Eu chego aqui no estúdio, eu converso com um dos técnicos e o cara diz, eu vou dar meu voto a você. O que é que eu faço com esse voto? Eu não tenho como ir no TRE, pegar uma urna, trazer embaixo do braço e dizer, tá bom, vota aqui. Né? Eu não tenho como ligar para a justiça. Não, já rifa que você vende na hora. já tenho voto. A atenção é que é o jogo. Se eu chego para um cara aqui e digo, me segue, aí ele me segue no Instagram. Eu já tenho a atenção dele. Esse é o primeiro desafio. Se eleger no Brasil, eu sei que é muito mais complexo, mas a gente que trabalha com marketing, a gente tem a função basicamente de simplificar as coisas. A fórmula para se eleger no Brasil hoje é chamar a atenção, prender a atenção, converter a atenção em voto. Então, chamar a atenção não é o mais difícil. Como dizia minha mãe, você bota uma melancia no pescoço, todo mundo olha para você. O problema é como as pessoas vão continuar olhando para você. E aí é nisso que ele é extremamente histriônico, aí ele tem uma semelhança com o Bolsonaro, nesse histrionismo, porque ele chama e chama e chama e chama a atenção o tempo todo. Então ele entende a lógica do funil de votos. Então você tem aqui, na boca do funil, um monte de gente que não tem nem ideia de quem é Pablo Marçal. Ele entende que ele precisa chamar a atenção das pessoas a qualquer custo. Quando a pessoa entra, aí ela começa a entender que ela tem um problema, que ele é a solução para esse problema, que os outros fazem parte do problema. Então, aí cai numa palavra que ele usa também muito, e a gente que trabalha hoje no marketing político entende que essa é a base de qualquer campanha, que é o storytelling. Tem a jornada do herói, tem o método AIDA, tem o método disso, que é o de tem o método atenção, daquilo. interesse, né? É. Tá bom, daqui a pouco eu quero ouvir se mudou, quer dizer, na verdade é para fazer campanha aqui nas redes, ou seja, é melhor fazer sucesso nas redes do que fazer um bom comício, né? Mas Sim. antes da gente, eu quero ouvir o professor Flávio Lúcio. À luz da história, nós já tivemos casos semelhantes. Pablo Marçal é uma reedição renovada desse líder populista, professor. Qual é a sua definição de Pablo Marçal? Eu acho que a definição de que, antes de tudo, ele é uma marca, eu acho que é uma boa definição. Né? Ou seja, o conteúdo dele se resume, se expressa na superficialidade de gestos, na superficialidade de uma atitude que ele toma em um debate, de mostrar uma carteira de trabalho a um adversário, né, de fazer provocações em redes sociais, de falar para a sua bolha, seu público inicialmente, para depois tentar chegar a um público maior. Eu acho que ele é um pós-Bolsonaro, eu diria. Né? Bolsonaro, diferentemente de Pablo Marçal, Bolsonaro era um homem da política. Bolsonaro, quando se candidatou a presidente, sim, Bolsonaro estava na política lá já há quase 28 anos. Se somar o tempo dele como vereador no Rio, soma 30 anos. Né? E Bolsonaro sempre foi parte, Bolsonaro fez parte de todos esses partidos políticos, dessa centro-direita no Brasil. Né? E em 2018 ele foi capaz de reunir em torno de sua personalidade, de sua figura, que não era a mesma do Bolsonaro que entrou para a política lá em 1988. Já era o Bolsonaro, digamos assim, repaginado por um estrategista que deu forma a ele, um marqueteiro também, que é Steve Bannon, um conselheiro político de Donald Trump, né? E que é responsável não só por Bolsonaro, mas várias figuras da extrema-direita no mundo hoje, né? Que, em certo sentido, incorporaram essa lógica de contestar a política como ela vinha sendo feita até então. Em certo sentido, é uma reação ao que nós podemos falar de uma política que foi criada, digamos assim, baseada em fundamentos iluministas, digamos assim, onde, por exemplo, eu escolho o candidato em razão da melhor proposta que ele tem, em razão da análise que ele faz, do diagnóstico que ele faz. Não é mais isso. Não é mais isso. É com base no maior barulho que ele faz. No barulho que ele faz. E nesse caso, ele está, inclusive, entrando fortemente no eleitorado de Bolsonaro, em São Paulo. Né? Está crescendo aí. Inclusive ofuscando o brilho do Best. Mas eu quero chegar aí, mas tem uma coisa que eu acho que é diferente para a história, inclusive, queria ouvi-los nesse sentido, que geralmente o outsider, ou chame de antissistema, o outsider, ou o diferentão,
quem quiser chama do jeito que chegar, ele a classe política, o sistema olha para ele e faz, esse cara não vai avançar. Você, de certa forma, você ignora. Era o que nós falamos de Ignora- Bolsonaro em você 2018. Você ignora Bolsonaro, você ignora Trump, você ignora figuras malucas, porque você olha assim e faz, esse maluco não vai chegar a lugar nenhum. E os malucos vão chegando, porque você deixa primeiro a avenida aberta para eles passarem. No caso de Pablo Marçal, me parece que a classe política já não olha para ele com o olhar de ignorá-lo. Desde o começo, todas as armas estão sendo usadas para barrá-lo logo no início. Estou errado? Não, tá correto. Eu acho que, inclusive, o que o professor Flávio falou tem razão, né? Já pega o primeiro ameaçado é o bolsonarismo, né? Então, o Nunes já se junta ali como candidato, né? Direto de Bolsonaro. E o Bolsonaro próprio está entrando na campanha também. Porque, na verdade, não é que o Bolsonaro esteja preocupado com o Marçal na disputa com o Nunes. Ele está preocupado com o Marçal tomar ali o papel que ele exerce para esse momento. Porque é uma renovação desse processo. E aí com uma dimensão de domínio muito mais forte, desse que ele falou aqui, da questão do uso, das técnicas ali, que o Bolsonaro, na verdade, ele era assessorado e gente que sabia fazer, fazia para ele. O Pablo Marçal não, ele sabe fazer. É ele que domina ali a técnica, é ele Ele que é o chefe. executa, né? Exatamente. Então, isso cria exatamente ali essa ameaça. Mas também, obviamente, consequentemente, a ameaça para os outros candidatos também, né? Eu acho que tem uma coisa, Luiz, aí que tem que ser levado em consideração, que esse outside, quando eles de fato conseguem convergir para sair ali com expressão, um resultado eleitoral, no caso, que foi Bolsonaro também, que é o caso de Marçal também, você converge para várias condicionalidades históricas ali que permite ele, né, caminhar para isso. É tanto que você, como você bem falou, os outros candidatos percebem uma ameaça real nesse momento para ele. Já percebe. Já percebe. Não foi igual 2018, que tinha ali a expectativa de que Bolsonaro ia largar bem, mas já ia ser ofuscado. Não aconteceu. Com pouquíssimo tempo de TV, Pablo Marçal não tem, é zero de tempo de TV e de rádio. Bolsonaro também não tinha. Também não tinha, Em 2018. né? Então, consequentemente, 7 isso aí... segundos, né? E aí você tem uma coisa mais aprofundada. Tem uma coisa interessante que, na verdade, o Pablo Marçal ele já vem cativando ali um público muito fiel a ele, uma certa juventude com um ar de empreendedorismo ali, que, na verdade, para esse momento que a gente vive de fragilização das relações trabalhistas, de uberização do trabalho, essa lógica do empreendedorismo, né? Da culpabilização das pessoas também, e ele usa isso muito bem. Inclusive, foi aí que ele ficou rico, né? No uso exatamente dessa coisa, né? Dessa promessa da divindade do dinheiro fácil e tal, que na verdade não existe para todos. E aí, a ideia de que é um sistema, mas na verdade ele é o próprio sistema, ele está trabalhando dentro do sistema financeiro, né? Então não tem nada mais sistema nesse mundo. E o sistema financeiro, ele não está preocupado com o resultado da cidade, ele não está preocupado com a cidade. A meta do sistema financeiro é riqueza. Então, consequentemente, o que é que ele está preocupado, ele ainda não disse, né? Mas, de fato, o debate da cidade de São Paulo não é. Eu entendo que Pablo ele está se aproveitando de uma doença que o sistema político tem, que é um negócio chamado metatesiofobia, Como é que isso? é medo de mudar. É outra palavra, eu já falei de atenção, falei de storytelling, outra palavra-chave que tem muito a ver com ele, mentalidade. Ele trabalha muito a questão da mentalidade. A metatesiofobia é a mentalidade fixa. O sistema político brasileiro é assim. Você tem candidatos hoje, a gente consegue... É muito interessante, assim, eu às vezes fico olhando as campanhas de alguns candidatos, inclusive candidatos aqui da Paraíba, candidatos de João Pessoa. Eu fico olhando as campanhas nas redes sociais e parece que o cara pegou o material daquele guia eleitoral de 1980 e ele simplesmente jogou no Instagram achando que aquilo é a linguagem. E se você chega para um político Já e não é diz... mais, né? Você chega para um político e diz, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, ele resiste bravamente. Não vou fazer isso, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Os políticos acham, por exemplo, que se você aparecer dançando, ou se você aparecer cantando, ou se você aparecer fazendo isso, isso vai diminuir sua autoridade. Só que não diminui. Eu costumo dizer que assim, existem 3 livros que explicam o fenômeno Bolsonaro e explicam também o fenômeno Marçal, eles se aplicam. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, onde ela mostra basicamente que o que conecta mais é o defeito do que a qualidade.
O Antifrágil, de Nassim Taleb, que é uma teoria econômica, mas que Bolsonaro trouxe muito isso. E Marçal está elevando à enésima potência, que é, quando tem um problema, em vez de correr do problema, ele pula dentro do problema. A antifragilidade, se esse copo cair da mesa, ele quebra, ele é frágil. Se ele cair e não quebrar, ele é forte. Mas se ele cair e ele ficar mais forte, ele é antifrágil, ele é o contrário de frágil, que não é forte. Então, Bolsonaro sempre fez isso. Bolsonaro, quando tinha um problema, ele pulava para dentro do problema. Pablo está fazendo isso. E o terceiro livro é o livro basilar da estratégia, não só política, como de tudo, que é a arte da guerra. Ele está entendendo a campanha como uma guerra. Quando achavam que ele ia chegar no primeiro debate, perguntando quais são suas propostas ou tentando se vender, ele chegou distribuindo tapa para todo lado e aí todo mundo ficou atônito. Inclusive um cara que me parece que vibra quando é impugnado, vibra quando é censurado, porque ele ganha Sim, com essa confusão isso. dessa construção. Quando aconteceu de tirarem a rede social dele do ar, eu tava brincando que eu digo que eu achei ruim porque eu perdi um seguidor. E aí eu fiz, na hora, eu gosto muito de brincar com essa coisa de chamar a atenção, e eu fiz, na hora, minha esposa foi quem me deu a notícia, olha, o perfil saiu do ar. Aí ela me mostrou, e eu já vi que ele teve uma sacada muito boa ali, porque antes de tirar o perfil do ar, ele trocou a foto, que ele sabia que a foto ia ficar aparecendo, então ele trocou a foto com a tarja, com o nome sistema. Eu pedi para ela mandar ela mandou um print para mim, eu peguei uma foto da facada de Bolsonaro, peguei uma foto do tiro de Trump e peguei essa foto no meu celular, na hora, fiz uma montagem, postei. 15 minutos depois, ele baixou a minha foto e postou a minha foto. Lá. 20 minutos depois, ele fez a mesma versão do meme, só que agora com um vídeo. Ou seja, ele é muito rápido. Ele pensa ligado. rápido, Vou até ele pedir pra age produção, rápido. daqui a pouco a produção vai conseguir achar isso. Sim. Se vai lá, o Eleja-se, né? Não vai atrás de Emerson Saraiva, não vai Não, achar. Eleja. Mas se botar Emerson Saraiva, aparece vai também. encontrar lá e para a gente ilustrar Isso, aí essa postagem. Mas o que me assim, chama a atenção é o seguinte: que eleitorado é esse? Que eleitorado é esse? Que está substituindo, até isso que o Gonzaga falou, o professor também falou, que está substituindo o voto do cara que vai lá, se prepara, que entende de gestão, que já tem uma experiência de ter feito algum trabalho, que quer fazer mais, que tem propostas bacanas e tal. O eleitorado está trocando essa figura está muito mais difícil de aparecer na selva pelo cara que faz sucesso nas redes. É que, na verdade, é assim, o eleitor é uma ilusão. Porque isso me parece meu risco, né? Isso. É uma ilusão a gente achar que o eleitor dá valor ao voto. Essa coisa de que o voto é muito importante, a festa da democracia. O eleitor, ele acorda no dia 6 de outubro desse ano dizendo assim, eu tenho que me livrar disso, porque faz 3 meses que tem um monte de gente enchendo meu saco para eu entregar isso aqui e eu tenho que me livrar desse negócio. Acho que tem uma parcela. Eu acredito que é a maior parcela. Porque, pode ser a maior parcela, mas que... acho que não, se a gente fosse considerar isso, não daria para a gente remeter essa irresponsabilidade do voto com a última eleição. Essa última eleição, pela primeira vez, a gente teve um presidente no cargo que não foi reeleito. Sim. Então, você teve uma... Você ainda tem um engajamento, teve um engajamento. Mas eu acho que o que o Emerson está falando é o seguinte, assim, a rigor, você trabalha com engajamento, em algumas eleições se engajam, mas a rigor, o voto não é uma paixão. Eu acho que não dá para você. Eu acho que nesse caso, se você me permite, eu acho que é mais a coisa do... Aí eu concordo contigo no sentido de pensar o seguinte, a preocupação, ela é muito mais com a identidade do candidato que gera a identidade. Eu acho que isso engaja mais hoje, talvez. Sim. Na grande maior parte do eleitorado, é aquele candidato do qual você se identifica. Né? Então, acho que isso que você falou, eu concordo plenamente. A coisa da coragem, do ousado, do cara que vende a ideia do antissistema, porque aí a gente tem... por isso que eu falo, é o cara que vende a ideia do antissistema, mas é o próprio sistema. Mas a minha pergunta é essa, entende? não é sobre voto, é sobre admiração. Porque, na verdade, é o seguinte, ele identificou... O problema não é Pablo. O problema é o eleitor e o sistema. O sistema não quer se mexer. O eleitor é irresponsável com o voto. A gente sabe disso. A maioria dos vereadores do Brasil esse ano vai se eleger comprando o voto. É simples assim. Não tem como fugir disso. Então o cara, ele dá o voto para quem dá R$50 a ele, para quem dá um saco de cimento. E existe uma nova moeda no mercado, que é entretenimento. Não existe voto, por exemplo, mais sólido do que o voto de gratidão. Quem são aqueles vereadores que normalmente se elegem muito facilmente? É o cara que dá exame, que dá consulta, é o cara que ajuda.
O eleitor vota por gratidão, porque você me ajudou. E existe uma nova forma de gratidão agora. Você me deu atenção, você alimentou meus sonhos. Você está me dando uma perspectiva. Eu brinco muito que eu digo que todo candidato em tempo de eleição ele vira uma padaria, porque ele vende sonho. As pessoas, se você roda uma pesquisa, por exemplo, aqui em João Pessoa, vai ter eleição esse ano, o que é que você espera dos candidatos? Eu espero propostas. Faz um debate e pergunta depois do debate quais foram as propostas. O debate foi ruim. O cara quer a treta, o cara quer a briga. Então, hoje, a melhor forma de comprar voto no Brasil, dentro da lei, que não seja desse outro jeito, é prestando atenção no eleitor, gerando conteúdo para ele, fazendo com que ele se conecte. Então você vai ter eleitor que vai votar no cara. Isso, já estou dando uma dica aqui. Um problema que eu vejo nas redes sociais da maioria dos políticos. A gente entra lá, tem um monte de gente comentando e o cara não responde. Aqui na Paraíba é quase 100%. Se você simplesmente... Primeiro que é assim, você tem que entender que no mundo de hoje, em que a atenção é um negócio muito difícil de capturar e reação é mais difícil ainda, você conseguir que o cara pare a vida dele para comentar uma postagem sua, eu chamo de little win, é uma pequena vitória. É como você conseguir fazer alguém entrar na sua loja. A gente diz que a internet é a rua mais movimentada do mundo, um perfil no Instagram é uma loja. O cara entrou na loja, falou com você não respondeu? Então, eu faço uma analogia com aquela história do cara que diz assim, eu ganhei o voto porque eu joguei santinho na frente da sessão, o cara pegou e votou. É um voto completamente irresponsável. Eu vejo que isso é meio lenda urbana, não acontece muito. Mas na rede social, vai ter o cara que vai dizer assim, eu voto nesse cara só porque ele, toda vez que eu comento, ele me responde. Eu mando um coraçãozinho, ele manda 2. Então, Pablo Marçal, ele entra nessa lógica. Ele dá atenção, os conteúdos dele, assim, qual é o grande sucesso dele como palestrante e tal. Ele chega ali, ele faz uma palestra de 2 horas ajudando os caras. Então, qual é o seu problema? É esse, eu vou lhe ajudar, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Aí o cara diz, eu fui para uma palestra dele em Brasília, numa igreja. Quando eu cheguei lá, o clima, eu fiquei meio constrangido, porque o clima era um clima meio que de desespero. Era um monte de gente desempregado, era um monte de gente que a empresa tinha quebrado, que estava devendo muito, que estava... Então o cara estava ali dizendo assim, esse cara vai me dizer o que é que eu vou fazer para resolver minha vida em 45 minutos e eu vou sair daqui e vou fazer. E aí entra naquela lógica, eu até fiz uma live sobre isso ontem, falando que eu nunca vi Pablo Marçal, eu nunca peguei de Pablo Marçal nenhuma informação que eu entendesse que assim, eu nunca vi isso na minha vida. Ele é apenas uma reformulação de algo que já existe há muito tempo. Por exemplo, com a teoria da prosperidade. Com métodos novos, porque ele é um cara da internet. Não é mais o jogo do bicho. Eu achei, ele falou uma coisa mais interessante. É o jogo do tigrinho. Ele é o jogo do tigrinho. É aquele que... Ele entende... Que gera... que envolve. Ele pega o conceito, por exemplo, de Napoleon Hill, de Tony Robbins, de Bob Proctor, que são aqueles caras que ensinavam a enricar. E ele, aí tem aquele cara de Mark Zuckerberg, tem não, aí aquele cara, ele digital, trouxe, ele jogou o entendimento do algoritmo disso. Então ele pega, antes você tinha um cara que o cara dizia, vou lhe ensinar a enricar, vou escrever um livro, vou botar na loja, você vai lá e compra. Agora não. Ele faz o quê? Ele vou ensinar você a enricar. E uma coisa que é muito interessante, inclusive, eu sou desse mercado e eu faço exatamente a mesma coisa. Se você olha, por exemplo, o meu perfil no Instagram e você compra um curso meu, você vai olhar e vai dizer, mas nesse curso esse cara está ensinando a mesma coisa que ele entrega de graça. Porque o cara que compra meu curso, ele não compra o curso na expectativa de que ele vai aprender muito mais do que eu já ensinei. Ele compra às vezes por gratidão, esse cara já me ensinou muito. Eu vou comprar o curso dele porque ele vai me ensinar um pouco mais, porque senão ele não compraria. Você tem aquela coisa da tribo, do cara fazer parte de um grupo, eu sou aluno de Pablo Marçal. Eu faço parte do grupo dele. E ele faz muito bem. É todo um jogo. Agora ele pega, exatamente, aí eu acho que é uma coisa que é interessante, porque na verdade, voltando à ideia do contexto, né? A gente está num contexto, aí a gente está num contexto muito evoluído dessa lógica do individualismo, do capitalismo, da promessa de riqueza fácil, né? E que pessoas que são mentoras aí o exemplo da igreja é fantástico. Porque onde é que a gente procura mais a igreja? Quando a gente está em situação de fragilidade. Sim. Né? Quando é que a gente vira a fé?
ela é nesse momento de desespero. Onde é que as pessoas procuram? Né? Nesse momento. Então, a promessa, e aí eu concordo contigo, o engajamento desse eleitorado você vai exatamente dentro de um contexto de buscar uma promessa, de uma solução para as suas crises, para a sua vida, e aí é muito conveniente para esse momento, aí dentro desse contexto que a gente vive, não é só ele, está dentro de um sistema, por isso que eu digo, Sim. é o cara do sistema que vai jogar exatamente toda a culpa da sua pobreza, do seu desemprego, da sua falta de qualificação nele próprio. Sendo Sim. que dentro do sistema que a gente vive, na verdade, todas as situações que gera sobre o indivíduo é do próprio das funcionalidades, né? O que impressiona é que ó, a gente está aqui em João Pessoa, na Paraíba, tem 223 municípios fazendo eleição, Sim. e a gente está debatendo um camarada que está Lá fazendo de São eleição Paulo. lá em São Paulo, né? Esse fenômeno é uma coisa interessante de se Sim. debater, né? Por cima das eleições aqui da Paraíba, você tem isso em todos os estados acompanhando esse movimento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os concorrentes lá, para falar de São Paulo assim, a classe política lá está sabendo fazer esse combate ou não? Não ter ido para debate, evitá-lo, só a Tabata Amaral que está batendo, está fazendo, inclusive está chamando para o enfrentamento, sim. está colocando ele ali junto com o PCC, essa coisa toda. A classe política está fazendo certo ou não? Você está fazendo melhor do que fez a classe política, a esquerda fez com o Bolsonaro lá atrás, Bolsonaro avançou, né, enfim, ou não? Qual é a lição de vocês, professor? Eu acho que tentando entender esse momento, né, esse zeitgeist, esse espírito do tempo que nós estamos vivenciando hoje, e eu acho que Pablo Marçal é, no Brasil, talvez uma atualização desse movimento de mudança, né, mas um tipo de mudança que eu acho que é para muito pior, né, porque eu lembrei também nesses tempos, um livro que eu li em 2006, foi publicado aqui no Brasil em 2006, tinha sido publicado antes na Inglaterra, em 99, que se chamava Como a Picaretagem Dominou o Mundo, né? E, é claro, ele falava dos fenômenos da mídia, midiáticos, da cultura da época, Lady Di, toda aquela... tudo aquilo que mobilizava a opinião pública. Os pops. Mas não só a mídia, mas também por trás de tudo isso, a ascensão de debates como, por exemplo, o criacionismo, né? Começava a ter um espaço muito grande, uma defesa de que o criacionismo deveria ser, por exemplo, matéria de escolar, debates sobre OVNIs, sobre a formato da Terra. Tudo isso ganhou uma dimensão que à época era visto até com um certo tom um certo tom jocoso, e hoje, por exemplo, você vai na internet, o debate sobre se a Terra é redonda ou não, é um debate que prospera, tem muita gente que segue, tudo isso está nesse contexto que explica a emergência de fenômenos como Bolsonaro e agora como Pablo Marçal. Então eu acho que Pablo Marçal em São Paulo hoje, veja, eu não acho que isso é um segmento do eleitorado, cada vez maior, ao que parece, né? Isso não significa que todo eleitorado pensa dessa maneira, pelo contrário. Mas eu não restringo a São Paulo. Isso Claro, é um consumo de país. Veja, aliás, isso é um consumo de mundo. Deixa eu lembrar outro exemplo aqui, que tem uma semelhança, que, por exemplo, o Nicolas Ferreira, né? Sim, Quando Nicolas mineiro, Ferreira, não é mineiro, né? mineiro, quando ele colocou aquela peruca no Congresso para representar ali acho que era um gay, um negócio assim, né? Uma mulher. Ele é recorrente nesse aspecto também. Então, só que Nicolas tem quantos anos? Bolsonaro tem quase mais de 70, né? Quase 70, alguma coisa assim. Então, são personagens de gerações distintas, gerações mais recentes, que eu acho que diferentemente do que se pensa que eles estão se fundamentando eles estão criando um caminho novo. E aí acho que é importante você E eu acho que só para concluir a parte, que eu acho que aí, veja, Tabata Amaral também está em crescimento em São Paulo. E Tabata Amaral foi a única que aceitou o debate com E está trabalhando nessa rejeição. e está trabalhando isso também. Então,
Pode ser que nós tenhamos aí, é difícil porque mas Boulos está congelado lá, né? Não está crescendo a pesquisa. O prefeito atual, que é de um partido tradicional, do MDB, então a principal rejeição que existe a Bolsonaro, a seguir a orientação do Bolsonaro, do seu eleitor tradicional em São Paulo, é porque Bolsonaro está aliado a um prefeito que é do MDB, né? Portanto, de um partido que, em certo sentido, a bolha bolsonarista, o eleitorado bolsonarista, rejeita, né? Como um político tradicional, um político que, em certo sentido, só na aparência, é apenas a diferença que... E eu acho que nesse aspecto, ao se comportar como ele se comporta nos debates, nas redes sociais, né? Pablo Marçal consegue traduzir melhor o espírito do eleitor bolsonarista. Essa né? questão do Zeitgeist é perfeita que o professor fala, porque a comparação que eu faço é que Bolsonaro ele se aproveitou de um momento em que estava se criando uma situação que qualquer pessoa que surgisse naquele momento aproveitaria aquele sentimento de antipetismo, de antilulismo. Então, as pessoas precisavam de alguém ali. E até uma coisa que o professor citou, né? A presença de Steve Bannon. Steve Bannon, ele só fez parte do projeto de Bolsonaro depois que Bolsonaro já estava eleito. Eu entendo, tem uma coisa que é muito importante do ponto de vista dessa coisa do digital. Mas o Bolsonaro, ele esteve várias vezes nos Estados Unidos antes de 2018. Ele teve contato. O próprio Eduardo Bolsonaro, que é quem é o membro da família que tem essas conexões internacionais. Bebeu na fonte. Né? E o próprio Carlos Bolsonaro, você lembra aquela imagem, aquela imagem que Bolsonaro está num churrasco e que eles preparam a cena para Bolsonaro, joga farofa. E alguém fotografa ele fazendo isso? Esse é o ponto. Por exemplo, Steve Bannon, em 2018, Bolsonaro era um grande balão de ensaio da direita. Tem que colocar um cara da direita lá. E eu vejo que Bolsonaro ele tinha uma conjuntura que eu entendo que é a conjuntura perfeita e que nós que trabalhamos com marketing político, dificilmente nós temos essa conjuntura. Eu entendo que o ponto principal da eleição de Bolsonaro, com a força que ele teve nas redes sociais, foi Carlos Bolsonaro, que foi um cara que é um jovem, o filho mais novo, dos mais novos, que estava entendendo ali a conjuntura e ele criou uma relação com o Bolsonaro que é muito difícil de um marqueteiro, por exemplo, ter com um político, que é de plena confiança. Confiança absoluta. Então, dificilmente você vai ter um político dizendo para o marqueteiro, poste o que você quiser, faça o que você... Você é quem entende disso, eu não entendo nada disso. Então, isso foi uma conjuntura. O que Pablo está fazendo é o contrário. Ele entendeu que ele poderia criar o espírito do tempo, ele poderia trazer uma coisa que está há 20 anos na frente, que é o mercado digital de venda de produto, porque, vamos entender, um produto de... Pablo Marçal tem produtos baratinhos, de R$30, até produtos de R$200 mil. Então, um cara que consegue fazer, uma pessoa aqui de João Pessoa, e ele tem muita gente do Brasil todo, o cara consegue uma pessoa de João Pessoa colocar R$3 mil para entrar num curso dele, sem nunca ter visto, sem nunca ter tocado nele, apenas pelo Instagram. Imagina o que esse cara consegue fazer, e aí eu faço aquela ligação com o que eu falei do voto, com um cara que está ali com um voto na mão, que ele não tem valor nenhum para aquilo. São Paulo tem uma característica que é diferente, por exemplo, daqui do Nordeste, que não tem esse assistencialismo, então o voto de São Paulo ele é mais solto. Então tem muita gente que vai votar em Pablo daquela dia assim, eu não tinha ninguém para dar o voto mesmo, eu estou desacreditado da política, ninguém estava me convencendo, esse cara pelo menos me divertiu. Olha, no caso de Pablo Marçal, por exemplo, nessa ação que agora que está tirando as redes dele, tem uma coisa interessante, porque ele gosta disso, ele bate palma para isso, Sim. né? Aí transformou a narrativa da censura e tudo. Mas se você for ler a ação de decida, tecnicamente ela é muito boa. Ela está dizendo que você não pode, você tem limitação de patrocínio, de engajamento, de impulsionamento nas redes. Exato. O que ele fez foi uma fórmula extremamente moderna de impulsionamento, driblando a legislação eleitoral. Ele pagava, pagava para as pessoas impulsionar, ou seja, não pagava a Mas o que é que tem de moderno nisso? Não, mas quando eu digo moderno, eu digo assim, ele driblou, ele usou uma solução
né? A Justiça Eleitoral, inclusive, voltou os olhos muito para isso, né? Sim. Com base no histórico para trás, a Justiça Eleitoral do Brasil inteiro está toda focada em controlar excessos nas redes. E isso pode cair no problema legal, né, Luiz? Isso está na legislação, né? Excesso das redes, o impulsionamento é limitado, você não pode. Ele fez o seguinte, ó, já que tem trava aqui, eu tenho vários caminhos, o modelo dele é algo impressionante. Isso é uma coisa que eu acho que ainda vai... a ação está Você correndo na aceita, você tá justiça. dizendo? Eu não sei se ele... Porque o que ele fazia, o modelo que ele fazia era muito, muito simples. Inclusive, eu faço parte lá do canal do Discord dele. O que é que ele fazia? Ele fazia uma palestra, ele gravava a palestra e ele disponibilizava o vídeo da palestra. É como se você pegasse esse programa aqui... E ranqueava pagando. Isso. Você pegasse esse programa aqui e dissesse, gente, tá aqui o programa, façam cortes, e aí quem tiver mais audiência, sei lá, eu vou pagar por cada 1.000 visualizações, 2.000, 5.000, 10.000. Ele faz o que o YouTube faz, né? Que é pagar por visualização. Aí o que é que aconteceu? O negócio meio que fugiu do controle, porque no começo os caras faziam um corte bonitinho. Ele dando uma lição, como é que o cara fazia isso. Depois os caras começaram a pegar as loucuras dele. E ele viu que isso funcionava muito mais. Ele deixou, e aí ele trabalhou essa lógica de que assim, fale mal, mas fale de mim. Quando chegar aqui, eu converto. Uma estratégia... Então, mas ele pagava para quem conseguisse fazer rodar mais. Tem muito improviso, né? Isso cai num problema legal muito forte, porque você tem, o partido dele tem uma margem muito baixa de custo de investimento pela campanha. Isso. Só que esse tipo de estratégia é um investimento muito pesado. A questão é se ele fez isso já depois da campanha. Porque ele fazia antes, o interesse dele era nos produtos dele. Só que ele faz isso antes, a Justiça Eleitoral pode entender isso como propaganda eleitoral antecipada, inclusive, né? A discussão, Entende? eu acho que a discussão que está se tendo é assim. Porque é como se você pegasse, por exemplo, um empresário daqui que tem Casas Luiz Torres. O cara coloca comercial na TV Arapuã, Casas Luiz Torres, Carlos Luiz Torres. Aí, quando chega na campanha, ele não vai fazer. Mas ele fez na pré-campanha. A discussão que eu acredito que vai ter em relação à ação é se ele fez isso quando ele já sabia que ia ser candidato. Porque ele criou uma narrativa que ele só seria candidato se não aparecesse ninguém. Ele estabeleceu, por exemplo, o dia 15 de maio, e ele disse, até dia 15 de maio eu estou fora. Agora, se não aparecer ninguém, eu entro. Então, até o dia 15 de maio ele estava fazendo isso, mas ele estava dizendo que não ia ser. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quero provocar você é o seguinte, independentemente do mérito de uma ação dessa, o que eu estou querendo dizer é que uma figura como o Pablo Marçal, ele vibra com isso, com a impugnação, com a condenação. Isso. Diferentemente, um político tradicional morre de medo de um registro impugnado. O primeiro maior medo de um político, qualquer político que está assistindo a gente, ele quer saber se o registro dele vai sair bonitinho. Isso. Um Pablo Marçal desse... Ele parece que abre um champanhe se houver impugnação. A ideia a mentalidade dele parece diferente. Mas veja, se eu acho que as pernas de Pablo Marçal são as redes sociais dele. Sim. Né? Ele não tem tempo de TV, um minúsculo tempo de TV, não tem tanta relevância mais hoje, tanto quanto tinha antes, né? Mas, então, portanto, o canal que ele tem de se comunicar com o eleitor dele... É a plataforma. Professor, em menos de uma hora, então, ele atingiu 1 milhão de pessoas. Sim, outra. Os seguidores mas dele. eu acho que tem uma coisa mas isso é nacional, né, também, né? Isso aí nacional, não é só de São Paulo. É o seguinte, o engajamento que eu acho que ele tem, você não recupera os 34 milhões, né, que ele tinha? 13. 3 milhões, os 3 milhões que ele tinha, mas ele é um negócio que botou, as pessoas já estão... Mas tem uma coisa que é interessante aí, porque primeiro é questionável que ele é muito bom nisso. Segundo, que ele tem uma rede de apoio, que ele já construiu ao longo desses anos, que também foi ensinado a fazer isso. Então, muito fortemente, é tanto que caiu a rede oficial, mas você já tinha outros perfis ali extraoficiais que pipocaram de milhões também. Agora tem um detalhe aí que eu acho que é o mais importante, talvez. Ele já está lucrando muito com isso. Ele já lucrou muito com isso. Ele não precisa, talvez ele nem queira ser prefeito da cidade de São Paulo, porque o que ele vai ganhar como prefeito da cidade de São Paulo, ele vai ganhar muito menos do que ele ganha com toda essa projeção que ele está tendo do que ele vende. Então, eu acho que, por isso que eu falo... É aquilo que o André Sadi falou, assim, já é uma campanha do ganha-ganha, se ele... Ele já ganhou. Na verdade, ele já lucrou. Mas eu acho que talvez ele perca do ponto de vista da atividade que o fez o milionário que ele é.
Ele tem um patrimônio aí declarado de quase 100 milhões de... É quase 200, né? 194 Isso, milhões. Não é? Isso. É milionário. E tem outras questões Então, que e pesam, ele né? construiu esse patrimônio na internet, construiu Isso. vendendo aquelas Cursos, palestras, isso. cursos, aquele negócio todo que ele fazia sempre. Eu não sei se ele ganha do ponto de vista político, ele vai sair como um nome, talvez até um nome a ser lembrado para a campanha de 2026, né, para presidente, mesmo que perca para a eleição em São Paulo agora. Agora, do ponto de vista empresarial, obviamente ele é rico já suficiente para não precisar tanto disso. Eu não sei se ele vai conseguir continuar expandindo, porque eu acho que o patrimônio dele, ele tentou ser candidato em 2022, né, a presidente, e eu acho que duplicou, triplicou entre 2022 e 2024. É essa coisa dele saber né? jogar o jogo da atenção. Se ele não for candidato, ou se ele for candidato e perder, ele vai fazer... Aí é onde entra, onde está a casca de banana de Pablo Marçal. À medida que ele aumenta a popularidade, ele aumenta a rejeição. Isso pode impedir que ele vença a eleição. Mas no mercado que ele faz parte, Sim, no mercado sim. digital, que eu, por exemplo, faço parte também, ele não precisa ter 51% dos clientes. Se ele pegar, por exemplo, com 13 milhões de seguidores, se ele consegue converter no mercado digital hoje, o cálculo é entre 0,5% e 2%. Quando eu lanço um produto meu, se eu consigo que 1.000 pessoas vejam, eu consigo vender ali de 5 a 20 cursos ou livros ou coisa desse tipo. Então, ele está aumentando a visibilidade, e para ele é muito importante essa coisa de estar no Brasil todo, porque quando terminar, ele vai lançar um curso, ele vai lançar um 130 mil livro. pessoas compram. Exatamente. Não, Não, ele vai ter- ele já chegou a faturar 80 milhões em um dia, em um lançamento dele. Certo. De uma vez só. Ou seja, talvez ele esteja até usando como isca. Bom, ainda precisa pedir um intervalo. No próximo bloco eu vou querer saber de vocês até onde chegaria um Pablo Marçal e se Bolsonaro tem razões para temê-lo nesse sentido. Ou seja, objetivamente, especificamente, o eleitor de Bolsonaro olha para Pablo Marçal e diz assim, esse cara é melhor do que Tarcísio, do que Romeu, do que a Micheline, do que quem quer que seja, e esse é o nosso cara para 2026, Sim. ou não? Você responde daqui a pouquinho, vai rapidinho para o intervalo começar, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente.